Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live aqui do canal Mistérios Paranormais UFOs, do dia 2 de fevereiro, a primeira live do mês de fevereiro. Eu quero dar aqui meu boa noite aqui, né, a Denis Albert, Tati, Transcomunicação Instrumental, Transcomunicação Instrumental, Jane Menezes, Nariman Iris Papa sempre tá aqui, né, me prestigiando, né? Mesmo tendo outras lives no mesmo horário, mas sempre tá aqui. Que importa é isso, né? Hoje a nossa live aqui é com um grande convidado, que também tem canal no YouTube, como eu, né? Que é o Paulo Januski, né? Eu já vou chamar ele aqui, mas antes quero dar só um recadinho aqui rapidinho para vocês, que eu estou organizando um grande debate, eu vou até no final comentar isso com o Paulo aqui, né? Para o dia 20 de fevereiro, do caso Varginha. Eu já tenho 6 convidados para esse debate nesse dia 20 de fevereiro. Quem fez isso até agora é o Marco Aurélio Leal, e eu vou tentar fazer, mas só que eu vou fazer com mais informações e o máximo que eu puder. Eu marquei esse dia porque o jornalista de Varginha que vai participar com a gente, lá da TV Princesa, ele pôde participar só nesse dia por causa do carnaval. Então eu quero chamar aqui já Paulo, né? Seja bem-vindo aqui, né, a essa live aqui inédita, que o povo quer saber dos ETs, dos alienígenas, né? Então, seja muito bem-vindo aqui. Depois você deixa aqui o link do seu canal aqui no chat, se você conseguir, né? Eu esqueci de deixar, vou ver se eu já deixo aqui, se eu pego aqui, para o pessoal conhecer. Ok, boa noite, Wellington, boa noite a todos. Agradeço o gentil convite do Wellington Sabino aqui para esta live, nesse seu canal. E agradeço especialmente a todos vocês que estão aí nos prestigiando, nos apoiando, como sempre digo, investindo seu precioso tempo nesse trabalho. Uma boa noite, muito obrigado a todos. Ok, então agora você é o apresentador, né, Paulo? Manda bala aí, né? Se você já viu, teve avistamento de naves, se você já viu alguma coisa, né? O que você tem para contar para nós, né? Bom, o tema de hoje é preparação para o contato alien, né? Em verdade, isso é bem mais profundo e complexo do que se imagina. Porque a preparação, dentro do que estamos atravessando agora, em termos de transição de eras, transição planetária, a preparação é para, em verdade, uma reforma íntima, para sermos pessoas melhores, para aumentarmos a nossa frequência vibracional, expandir a nossa mente, a nossa consciência, onde esse contato, em verdade, seja ele com a espiritualidade de uma forma geral, ou com o fenômeno UFO, a fenomenologia ufológica, contato com seres não só extraterrenos, mas intraterrenos e ultraterrenos, não deve ser a causa, ela é, em verdade, uma consequência natural do processo. Então, estamos vivendo um momento único, no chamado retorno dos deuses, e lembrando que a questão místico-espiritualista, espiritual, é uma coisa, e a fenomenologia ufológica outra, embora uma se complemente à outra num determinado ponto, mas são fenômenos diferentes, são princípios diferentes, e isso não deve ser confundido, principalmente por aqueles que trazem para o seu entendimento doutrinário, religioso, o entendimento do fenômeno UFO, que é muito particular em termos de fenômeno propriamente dito. Tá? Então, a preparação, voltando a dizer, não é para contato, porque a ansiedade, a expectativa, ela bloqueia esse processo. O vínculo com essas inteligências de fora do planeta, essas inteligências que nos acompanham há muito tempo, porque, em verdade, nós dividimos o planeta com eles, e não sou só eu que diz isso,
outros ufólogos, amigos e irmãos meus também têm um posicionamento correlato a esse, além de dividir o planeta com eles, esses seres, poucos deles chegam ao nosso planeta. A maioria já está aqui há muito tempo, né? Já interage à sua maneira, da sua forma, há muito tempo. Então, já também há muito tempo, não existe, em verdade, a necessidade de procurarmos ou nos prepararmos para um contato, uma vez que o critério para isso é da parte deles e não propriamente da nossa, em termos mais objetivos e específicos. Tanto que, até aludindo a Chico Xavier, por exemplo, onde Emmanuel, mentor de Chico Xavier, por intermédio de Chico, colocou com bastante propriedade que o telefone toca de lá para cá. Então, o contato, quando ele ocorre, em verdade, é da parte deles. E, obviamente, que uma condição vibracional específica de quem quer que seja, que esteja neste âmbito de interesse com respeito a inteligências de fora do planeta, essa preparação é importante. Uma frequência alta é importante. Uma forma de pensar, de sentir, de se comportar até, é importante para que haja um processo mais consciente. Embora não seja uma condição sine qua non. Nós temos N exemplos de casos e casos e mais casos no Brasil e no exterior, de contatos diretos e indiretos no Brasil, como o caso de Vilas Boas, o caso Elias Seixas e outros, mundo afora muito mais ainda, que não requerem, em princípio, um pré-requisito consciente por parte do abduzido ou do contatado. O critério para essa escolha é desconhecido e é completamente da parte desses seres, nessa questão do contato. Lembrando que, mais uma vez, atravessando uma transição de eras que estamos atravessando, em todos os sentidos, o processo de preparação é importante, volto a frisar, para uma melhora íntima, para acordarmos para as verdadeiras prioridades evolutivas, em vez de fugirmos para outras. Como sempre fazemos, experimentando a tentativa e erro. Como também costumo colocar em muitos trabalhos, em muitas lives, etc., aludindo às mentes de Platão, a mente que pensa, a mente que sente, a mente que age, não adianta muito em qualquer tipo de busca ou preparação de qualquer natureza pensarmos uma coisa, falarmos outra, sentirmos outra e agirmos de outra forma, completamente desconexos e desconectados. É preciso que procuremos um esforço próprio, centralizar isso e, a partir das nossas escolhas, evidentemente, criar um campo, uma ambiência que favoreça uma interligação, uma intercomunicação com esses seres. Voltando a dizer, no período que nós estamos atravessando, passamos pelo chamado retorno dos deuses. Conforme na ufoarqueologia e no estudo das escrituras antigas, escrituras sagradas, dos livros antigos das civilizações do passado, vemos que os deuses aqui, entre aspas, deuses, estiveram, se retiraram e prometeram retornar. Observamos a cada dia que passa um número cada vez maior de avistamentos, de experimentos, de contatos, sejam eles diretos ou indiretos, no mundo inteiro, num crescente cada vez maior. É claro que dentro desse processo existe muita confusão, existe muita fantasia, existe muito fake news,
existe a necessidade do indivíduo, de alguns indivíduos aparecerem, se sobressaírem de alguma forma, porque a ufologia, o contato está na moda. Muita gente quer porque quer ver um ET, ver uma nave. Enfim, fazemos, a partir daí, a antiga pergunta, que é sempre atual, sempre será, e que vale para tudo na vida. Para quê? Para que você quer fazer um contato? Para que uma preparação? O que isso implica em verdade, em realidade, em sua vida? Porque enquanto isso for um tema, uma vontade de expressar esse acontecimento numa conversa de jantar, um bate-papo de boteco, não vai acontecer nada. Enquanto você esperar que ele pouse no seu quintal com um espetáculo hollywoodiano, vai esperar sentado. Se você espera que frotas de naves venham aqui evacuar pessoas, retirando dessa aparente balbúrdia e caos, para que, resguardado nessas naves, você não passe por essas situações e outras ainda que virão, você pode esperar sentado, porque não é assim que a coisa funciona. Isso está ligado à questão do cronograma de trabalho de algumas civilizações que estão aqui e outras que nos visitam, lembrando que o cosmos ele é muito grande. O conceito cosmológico hoje é de multiversos, e existem, além dos multiversos, a questão multidimensional. Então, do universo existe de tudo e vem de tudo para cá. Evidentemente que o nível de frequência vibracional de cada um pode e talvez atraia mesmo a frequência correspondente no que tange a um experimento com seres desse nível de fora do planeta. Então, existe, obviamente, até um certo cuidado, um certo critério que se precisa ter quando nos envolvemos com esse tipo de assunto. Porque, de qualquer forma, quando buscamos um conhecimento, quando buscamos algo, esse algo também nos busca. Quem procura, acha. Então, mergulhando mais a fundo no conhecimento relativo à história do planeta, não somente a história que vemos na parte científica, que descobertas que vêm à tona a cada dia que passa vão alterando o que aprendemos sobre a história do planeta. E dentro, por exemplo, de um conhecimento mais oculto, um conhecimento até, em parte, transmitido por alguns desses seres, conhecimento visto na chamada ciência das idades, um conhecimento transmilenar, que vem desde a Lemúria, desde a Atlântida, etc., colocam justamente, num passado remoto, a interação natural desses seres que aqui estiveram conosco, em vários níveis, não somente físico, mas a nível extrafísico, psíquico. Como ocorre, inclusive hoje, guardadas as devidas proporções. Tá? Então, o aspecto do contato em si, da abdução, é muito mais profundo e ele mexe muito com a nossa psique, mexe muito com a nossa energia, mexe muito com a nossa mente. Repito, quando o envolvimento com esse tipo de assunto é cada vez maior e descobrimos elementos, não só no geral, como principalmente em nós mesmos. Quem somos? O que somos?
de onde viemos, para onde vamos, qual o nosso verdadeiro papel encarnados aqui neste planeta, qual o nosso verdadeiro papel encarnados aqui neste momento planetário de transição, algum bom motivo tem, qual o nosso papel aqui no Sistema Solar, onde existe já uma documentação farta de elementos, de objetos que estão no nosso Sistema Solar todo, na Lua, em Marte, em Vênus, em Saturno, em Júpiter. Existe documentação que não é apresentada de uma forma direta, mas está aí para ser pesquisada na internet. Bem camuflada, mas existe. E sabemos disso. E essa documentação se espalha cada vez mais, fora a documentação que foi possível liberar por vários e vários países na internet, do que antes era considerado altamente secreto. Está à disposição para todos verem documentos da França, da Inglaterra, da Espanha, da Alemanha, da Argentina, do Chile, de vários países do mundo. Só não temos diretamente da China e dos Estados Unidos. O resto, quase todo o planeta, tem documentações a respeito desse assunto. E se existem documentações, inclusive militares e governamentais, a respeito desse assunto já liberados, com respeito ao fenômeno OVNI, fenômeno UFO, como questionar a existência desses seres ou questionar essa realidade? Porque, me perdoem, cada um acredita no que quer, obviamente, todos são livres para isso, mas no presente momento evolutivo, em pleno século XXI, depois de tudo o que nós temos conseguido em termos de documentação, em termos de avistamento, em termos de contato, em termos de experiência de milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, e chamar milhões e milhões de pessoas de mentirosas ou com transe hipnótico coletivo, alucinação coletiva, é, no mínimo, uma leviandade e uma infantilidade, da mesma forma que é uma infantilidade achar que estamos sozinhos nesta vastidão imensa. Enfim, nós fazemos parte de uma grande família galáctica, uma grande família cósmica, universal. A humanidade da Terra é apenas uma parcela pequena da humanidade que está espalhada pelo cosmos. E esse é o grande paradigma agora para essa nova era, para esse terceiro milênio que já começou, para os anos que virão, a verdadeira consciência e interação com povos, com civilizações de fora da Terra. Voltando a dizer que já estão aqui há muito tempo. É esse tipo de consciência que precisamos ter, que não estamos sozinhos, que a humanidade integra uma grande rede, multidimensional, inclusive. Agora, muito que está por aí pela internet, ao mesmo tempo, precisa ser urgentemente revista, porque existe muita fantasia e existe, infelizmente, a necessidade de alguns, e esses alguns não são poucos, de colocar o disco voador debaixo do braço e achar que sabe tudo. Paulo, pode fazer uma pergunta? Já que você está tocando esse termo aí. Você viu nos grupos, não sei se você participa de grupo de WhatsApp, que saiu uma bola, um círculo, fazendo assim no céu, e eles falaram que é satélite? Você chegou a ver isso? Acho que o povo pensa que nós é otário, né? Isso é na TV. Isso aí foi reportagem de TV. Dentro da pesquisa ufológica, mesmo para o amador ou o recém-ingresso nesse trabalho, é preciso ter o que, infelizmente, na humanidade
está em falta ou muito pouco utilizado, a humanidade está carente de bom senso. Então, bom senso precisa ser utilizado. O que significa isso dentro da ufologia? Precisamos ter critérios para avaliar, para estudar os fenômenos atmosféricos, fenômenos astronáuticos, fenômenos de aviação que existem no céu e que são inúmeros e não necessariamente uma nave extraterrestre. Então é preciso estudar ou ler um pouquinho mais no sentido de saber identificar e eliminar o que não é, para depois chegarmos a uma possível conclusão. Então, um satélite artificial tem um comportamento próprio, um avião tem um comportamento próprio, assim como qualquer aeronave, um fenômeno atmosférico, um relâmpago esférico, assim como a luz zodiacal, por exemplo, outro fenômeno atmosférico e astronômico, a própria ISS, a International Space Station, Estação Espacial Internacional, na sua órbita, quando ela passa, muitas vezes é confundido com OVNI. Existem muitas coisas que podem ser confundidas com OVNI. Então é preciso que se retire, se estude e se elimine justamente essas possibilidades, até você observar que aquilo não pode ser avião, não pode ser satélite, não pode ser isso, não pode ser aquilo, nem a Mulher Maravilha, nem o Super-Homem. Então, o que é aquilo? Aí sim entra a nomenclatura UFO, Unidentified Flying Objects, ou OVNI, objetos voadores não identificados, né? E o OVNI, para ser uma nave extraterrestre ainda mais tripulada, existe uma distância abissal. Então, nem todo OVNI significa que seja uma nave. Tá? Então, por exemplo, uma pesquisa de campo, uma vigília séria, não um turismo ufológico que estão fazendo aí agora, uma vigília séria, ela requer critérios, pré-requisitos, e, vamos dizer, sem exagero algum, para que você veja um objeto no céu, numa vigília, sempre no mesmo local, você precisa fazer uns 15 acampamentos para ter um avistamento ou dois. Não é tão simples assim. Então, dentro desse critério, nós observamos, primeiramente, mais uma vez, que o contato é de lá para cá e que ninguém vê nave, ninguém vê OVNI, ninguém vê disco voador, se for realmente uma nave. Eles se deixam ser vistos. Quantas ocasiões, inclusive comigo, já não aconteceu de ver um objeto estranho, depois daquela análise imediata de eliminar qualquer possibilidade, chegar à conclusão que o objeto é estranho, e isso é imediato. Virar para pegar a câmera, some. Então, quando existe o registro, existe documentação, pode ter certeza que houve, da parte deles, uma permissão para isso. Eles dominam tecnologias que, para nós, parece magia. Conseguem selecionar a frequência vibracional de cada um e a assinatura vibracional e psíquica de cada um. Isso, inclusive, pode explicar porque, no mesmo grupo, alguns conseguem ver o fenômeno e outros ali, naquele momento, não. Para cada resposta, mais 10 perguntas são feitas. Embora, dos últimos 20 anos para cá, o trabalho de regressão hipnótica com abduzidos tenha surtido uma evolução muito interessante por parte dos abduzidos, onde o trauma não existe mais como antes. As pessoas surtavam
nas poltronas, na cadeira, no divã, e hoje, mesmo em transe hipnótico, elas expressam uma maior tranquilidade, uma maior naturalidade, sem expressar traumas pesados em relação àquela experiência que vem à tona num transe hipnótico, numa regressão. Aliás, várias regressões, é preciso várias sessões, embora não necessariamente venha uma história dessa à tona. O subconsciente, o inconsciente, ele externa o que se entende mais necessário para ser tratado. E isso é muito interessante, porque no início, quando isso começou, psicólogos que faziam regressões expert faziam para tratamento das pessoas e uma outra história vinha à tona. E isso começou a ser estudado dessa forma, onde o ceticismo imperava e depois não teve mais como isso se manter, né? Então, o fenômeno UFO ele é complexo, ele é também subliminar, ele é multidisciplinar, né? E veio para ficar. Aliás, sempre esteve, em verdade. Isso está aflorando cada vez mais. Então, isso atinge a humanidade como um todo. Ninguém é, em verdade, privilegiado por ter sido contatado ou se sentir escolhido. De forma absoluta, não pode ser levado esse pensamento em consideração, né? Bem como o contatado em si, quando ele passa por uma experiência nesse nível, onde muitas vezes, na maioria das vezes, ele não se preparou, não teve preparo para isso. Agora, o preparo ele é importante porque, em algum momento que não se sabe quando, e esses momentos são geracionais, a preparação lenta e gradual, onde o contato propriamente dito. Só um momento. Desculpem. Onde o contato propriamente dito, ele é feito de forma ou indireta ou direta, e quanto mais o tempo passa, mais próximo chega a questão relativa ao coletivo. Muita gente está tendo cada vez mais consciência do fenômeno, e quando passa por ele, as suas implicações são definitivas. E elas se sentem envolvidas de tal forma que enxergam a necessidade de uma preparação interior, como foi citado aqui no início, cada vez maior, não visando o contato propriamente em si, mas uma preparação para o ser humano melhor. É o passo que eles esperam da nossa parte ser dado para que haja algo envolvente, mais definitivo e consciente. Então, voltando a dizer, a questão da preparação para um contato. Contato, ele é uma consequência, não é causa. Você não se deve se preparar para isso, você deve sim se preparar para ser uma pessoa diferente do que você é, cada vez melhor, ampliando a sua consciência, ampliando a sua inteligência, a sua percepção, procurando enxergar além do véu, procurando tratar do seu eu, do seu corpo, das suas vibrações, da sua energia, do seu comportamento. Todo um processo de reforma íntima que leve ao aumento da sua frequência vibracional. Aí sim, de uma forma consciente, porque o processo, em verdade, é seu. Voltando a dizer, abre-se uma ambiência para esse vínculo, seja em qualquer nível, com extraterrestre ou não, com intraterreno que
por exemplo, vivem em camadas no interior da Terra dimensionais, não físicas, e com ultraterreno que vem de universos paralelos coligados ao nosso aqui e agora físico. Existem muitas implicações com respeito ao fenômeno UFO que precisam ser avaliados, que precisam ser estudados e experimentados. Porque, infelizmente, com respeito ao fenômeno UFO, com respeito aos contatos, principalmente ditos mediúnicos ou de canalização e etc., muita, mas muita bobagem está sendo feita. Cegos guiando cegos. Inclusive, o nosso sistema solar possui uma hierarquia altíssima de seres não físicos e que ocupam vários locais no nosso sistema solar, vários planetas. E é, no mínimo, curioso como é apregoado por aí seres que vêm de outros orbes, de outras estrelas, de outras galáxias, virem aqui aplicar métodos, técnicas, tecnologia, conceitos, cura, elementos que a hierarquia daqui faz com o pé nas costas. Eu não estou dizendo que eles não venham ou que não existam, eles existem e vêm aqui. Assim como a hierarquia daqui interage com eles, lá, nas suas origens. Mas o que temos que avaliar é justamente o critério, o que está por trás do cronograma de trabalho deles, que é bem diferente do que a grande maioria aqui imagina, por simplesmente conceituar algo desconhecido pelo que se conhece. Inclusive usando termos que são inapropriados a seres que desconhecemos e o seu cronograma de trabalho, que é muito maior, muito mais profundo do que a grande maioria imagina. Inclusive, quando eles chegam ao planeta, eles vão para as camadas intraterrenas primeiro. Depois, eles saem à superfície. E o ser humano, na sua pretensão egóica, pensa que é a prioridade de contato neste planeta. Quando, em verdade, quando eles chegam aqui, aliás, repetindo, já estão aqui há muito tempo, a prioridade nossa de contato é a terceira ou quarta. Nós não somos prioridade. Nós estamos lá para terceiro nível, quarto nível de contato. Eles não vêm contatar a humanidade diretamente. É um processo indireto. Então, o trabalho deles, o cronograma de trabalho deles que existe é amplo, extenso, no quadrante da galáxia que o Sol e outras estrelas estão inseridos, realmente, em muitos pontos, vai além da nossa compreensão. Porque estamos ainda num processo primitivo, evolutivo, embora eles nos considerem muito importantes. Algumas civilizações são nossos irmãos mais velhos, pela implementação da vida aqui neste planeta. E a coisa vai tão profunda que nós, obviamente, temos, como terráqueos, o vício de classificarmos os seres. Ah, fulano vem de Sírius, ou fulano vem de Arcturus, ou fulano vem de Andrômeda, da galáxia de Andrômeda, fulano vem da estrela A, B ou C. E não é bem assim. Isso é para nossos parâmetros físicos e o nosso momento evolutivo. Por que eu estou falando isso? Porque existem dois elementos que precisamos levar em consideração ao lidar com ufologia com respeito ao discernimento e não ir na onda do povão aí que segue quem não entende nada disso e acha que sabe. Leu 2 parágrafos, acha que é geofólogo. Então, 2 questões muito importantes. Primeiramente,
como já foi dito aqui, cronograma de trabalho. Não classificar o desconhecido como conhecido. E outra coisa, não raciocinar da nossa forma, deixar o barco rolar. Por exemplo, num contato, isso inclusive é alardeado, né, dentro dos congressos que nós participamos, dentro do trabalho, principalmente de um irmão meu, um amigo meu, vou citar o nome dele aqui, o Marco Antônio Petit, um dos melhores ufólogos, se não o melhor do Brasil. Ele cita na pesquisa dele um caso que eu sempre cito também. Nós todos temos casos, que o estudo é comum, né? Onde a contatada foi parar numa nave, etc., sabe-se lá se é uma nave ou base, num local, não terreno, e foi levada ao ser que estava à frente do processo. E a primeira pergunta dela foi uma pergunta terráquea. De onde você vem? De que estrela você vem? De que planeta você vem? Aí o ser, ele deu uma resposta de ET. Ele respondeu: eu não sei onde você termina e eu começo. Como é que você vai entender de onde eu venho? Eu estou. Então, determinados vícios e conceitos materiais, físicos, nossos, e é da nossa natureza isso, precisam também ser observados com discernimento, com cuidado, quando tendemos a rotular que o fulano tem que vir de algum lugar específico. Depois de atravessar milhares e milhares de anos-luz, para nós, anos-luz, para eles, segundos. Enfim, coisa que, no seu devido tempo, chegaremos lá. Mas só chegaremos quando entendermos que o universo é muito mais do que o universo que a gente enxerga, que a gente cheira, que a gente degusta, que a gente ouve, que a gente toca. O universo é muito mais que os nossos 5 sentidos. Que o universo material é 1% do que existe. Enquanto a nossa ciência não mergulhar no que está além do véu, além do material, não chegaremos à tecnologia que eles têm, porque eles lidam com o que nós chamamos ainda de sobrenatural e paranormal, lidam de forma tecnológica e mental, o que para eles é natural e normal, e não sobrenatural e paranormal. Inclusive a nível tecnológico. Então, estamos num momento crucial, inclusive com uma oportunidade ímpar de abertura mental para isso. Uma chance que poucos abraçarão. E que a humanidade, nesse processo, e o planeta, como ser vivo que é, já começou a alterar a sua frequência vibracional, uma vez que a própria Terra também evolui. E dentro desse processo, alguns acompanharão, alguns não. E essa ambiência vibracional é o pontapé necessário para que haja um contato definitivo a seu tempo, porque eles não estão aqui para assustar ninguém, muito pelo contrário, esse acobertamento também é de interesse deles, para que a humanidade, obviamente, se esteja mais preparada para assumir, embora com espanto, mas também com mais naturalidade, sem pânico, a presença desses seres.
de uma forma mais ostensiva, mais imediata, pois a presença dele já é feita de forma até mesmo subliminar já há muito tempo. Experiências em sonhos, experiência fora do corpo, experiências psíquicas, experiências físicas com avistamento, experiências com abduções, contatos, e experiências, por que não dizer, da parte dos governos e principalmente da arte, com respeito ao tema que hoje é mais natural para as crianças do que há 50 anos atrás. Já notaram quantos desenhos animados existem com o tema ufológico, extraterrestre? Quantos filmes, séries, documentários, desde a década de 50 até hoje, são feitos com esse tema? Isso é só entretenimento ou tem algum viés ali subliminar? Estamos num processo de, não digo despertar, mas de acordar. E ele chegou para todos. Então, essa preparação também vale para criar, repetindo, essa ambiência, principalmente interna, com respeito não só aos irmãos do espaço, mas à nossa própria origem estelar. Bom, estou à disposição de vocês para as perguntas. Eu já tenho aqui para fazer para você. Então, né, Paulo, já que a gente está falando aqui do contato alien, para você, o ser humano, na sua opinião, você acha que ele é preparado para saber que tem civilizações em outros planetas? Vamos supor, de repente, amanhã aparece uma multidão de naves alienígenas e a humanidade vai saber que não é a única no planeta. Eu acho que não está preparado, não tem preparo, mas vai ser obrigado a ter o preparo. O que você acha disso? A maioria sabe, a grande maioria sabe no seu íntimo que existe vida inteligente fora da Terra. São muito poucos que negam, enfim, alguns negam para aparecer, outros negam porque realmente não acreditam, ainda estão num outro estágio de compreensão, enfim, cada um ao seu tempo, ao seu ritmo. A maioria sabe, sim, mas estar preparado para isso é outra história. Porque, infelizmente, a maioria ainda age no automático. E é no automático, quando a situação acontece, seja ela qual for, que colocamos para fora o nosso verdadeiro eu. Então, diante de um aparecimento maciço de naves no céu, que não vai acontecer por conta desse despreparo geral, em minha opinião, embora isso esteja mudando, né? Vão existir elementos que vão dizer, isso aí é do projeto Blue Beam, isso aí é questão hollywoodiana, é holográfico, é isso, é aquilo, isso aí é militar, que está fazendo essas evoluções. Enfim, existem realmente algumas naves, alguns OVNIs, que são de experimento militar, são daqui do próprio planeta mesmo, né? Enfim, existe um momento que estamos atravessando de puro burburinho, onde a maior parte das pessoas está desnorteada, procura um caminho, e não temos condição planetária de preparo para, no momento, um contato definitivo ou um aparecimento maciço de naves. Embora muitos avistamentos de várias naves estão sendo feitos. Eles aparecem e desaparecem para mostrar a que vieram, sem um comprometimento maior, por enquanto, no sentido de explicitar a sua presença e a sua existência. Isso faz parte de um processo homeopático, como já disse aqui, ainda há pouco, geracional, inclusive. Né? Muitos estão ansiosos, realmente algo grande está para acontecer, mas não sabemos o que nem quando. E
atribuímos a um imediatismo relativo à nossa ansiedade, né? E o descontrole com respeito a querer que tudo aconteça muito rápido, mas tudo tem um tempo, tem um ritmo, e como o processo de lá para cá, eles vão saber bem o momento em que acontecerá algo mais direto, de acordo com o preparo da maioria das pessoas. Então, vou ler aqui já a primeira pergunta aqui do chat. A transcomunicação instrumental, né? Tá falando assim: Paulo, você falou sobre canalização. Você acredita que algumas pessoas que se deixam canalizadoras de comandantes estelares e extraterrestres estejam canalizado o quê? Esse é um tema bem polêmico. Obrigado, Transcomunicação, pela pergunta. É um trabalho admirável que vocês fazem. Estou com vocês. E em breve isso aí vai dar muito fruto. Vai ter um boom disso aí. O pessoal vai se surpreender. Enfim, não é que a canalização não exista, ela existe. Só que hoje está descontrolada. A canalização, ela passa necessariamente pelo mental do indivíduo. E muitas canalizações, elas são muito extensas e redundantes. Algumas até com erros relativos à própria astronomia, configuração estelar, etc. E isso já é para se levantar o desconfiômetro de uma forma muito séria. Não acredito em canalizações que tenham assinatura. Então, dentro de um estudo mais profundo e prática, inclusive cabalista ou teosófica, estudos de conhecimentos mais profundos, ocultos, esotéricos, verdadeiramente esotéricos, herméticos, nós compreendemos que seres como o Arcanjo Miguel, que a maioria das pessoas, infelizmente, mesmo canalizando, não tem noção do que é. Metatron, então, piorou. E outros seres, assim, eles não se manifestam dessa forma. Enfim, eu demoraria aqui horas e horas para explicitar isso. Mas, resumindo, algumas canalizações, não propositadamente, muitos com boa intenção e acreditando realmente canalizar determinados seres, elas, em verdade, em grande parte, são fruto da mente do médium, ou o médium interpretou ou transmitiu errado aquele bloco que ele recebeu. Tá? As canalizações existem, mas existe mais ainda um critério em cima disso. Tá? Então, repetindo, canalizações muito extensas. Se você for observar uma mensagem mesmo para valer de um ser de fora do planeta, um ser extraterrestre, de um alto nível evolutivo, não físico, ou um mestre da hierarquia espiritual aqui da Terra, ou um ser de grande falange de luz, em 4 linhas ele faz um discurso e você pensa naquilo ali 7, 8, 10 dias. Um grande mestre, um grande ser, ao transmitir uma mensagem, no máximo um parágrafo. 10 linhas é muito. E você fica pensando, é tanta profundidade que você fica pensando em cada palavra daquela, em cada termo, uma semana. Fica meditando sobre aquilo. Aí é de cada um, é a escolha de cada um acredita no que quiser. O importante é o resultado. Se aquilo está fazendo bem para a pessoa, está fazendo bem para aquele que recebe essa transmissão, no sentido do entorno, o canalizador, ao transmitir aquilo, as pessoas que recebem, aquilo faz algum bem para elas, ou para pelo menos um deles, já está valendo.
Importante é esse resultado. Não é exatamente se aquilo está certo, se não está, se foi, se não foi. É tal história, o ser vem de Sírios, vamos dizer. Quer dizer, o outro é um intraterreno. Mas o médium, canalizador, etc., sensitivo, ele acredita que aquele ser é de Sírios. Qual é a do ser? O ser, pomba. Eu não sou de Sírios, mas se ele quer acreditar que eu sou, tudo bem. Eu passo a ser de Sírios, sem problema. O problema não é esse. O importante é o trabalho a ser realizado e o bem que ele vai fazer. Espero ter... Tá, ok. O Oswaldo Lemes está perguntando assim, ó. Eles contatam somente aquelas pessoas que eles têm interesse ou somente pessoas aleatórias? Olha, pensou-se, ainda se pensa, Oswaldo, boa noite, obrigado pela pergunta, ainda se pensa que pode ser aleatório. Em verdade, eu não acredito nisso. Mas como já foi dito e está sendo estudado e chegado à conclusão agora, não se sabe os critérios que eles usam. Um dos critérios é a frequência vibracional. Tá? Por algum motivo, mesmo com uma frequência que não seja uma frequência alta, algum motivo tem. Dentro da ascendência do indivíduo, porque se alguém na família dele, lá na ancestralidade dele, foi contatado, outros da família, da linhagem vão ser. Se você é contatado, pode, ou foi abduzido, pode ter certeza que isso começou na infância, vem da sua família na ancestralidade e vai continuar pela sua descendência. Alguém da sua família lá na frente vai ser também. Isso é um detalhe que já foi observado. Por que isso? A gente começa a observar que, por exemplo, nessas pessoas, uma grande memória aumenta, o QI aumenta e a sua capacidade parapsíquica aumenta. A vida muda. Isso é um critério. Outros, em verdade, são desconhecidos. Em princípio, pode parecer aleatório, mas não é. Agora, como e por quê? Em verdade, além desse aqui hereditário já citado, se desconhece, em verdade. O que normalmente pode se falar ainda é especulação. Ok. A Teusita está perguntando assim para você, qual a diferença de canalização e o processo mediúnico? Olha, na prática, inclusive com análise de eletrodos no eletroencefalógrafo, na parte científica, e quem lida com isso em termos de vibração e energia, com meditação, com exercícios de expansão de mente, etc., existe um limite da mediunidade. A mediunidade, ela atua numa determinada área do cérebro. Elementos cuja frequência vai além da mediunidade, são mais altos e profundos, atingem outras áreas do cérebro, principalmente lobo frontal cerebral, hemisfério direito e esquerdo. Tá? Então, vamos dizer que a canalização pode ser um processo de alta sensibilidade e o grau inicial de sensitividade. Mediúnico pode até ser, se não for no grau da chamada incorporação. Né? Canalização não é incorporação, não é interligação, não é nada disso. É uma ação exclusiva do lado direito do cérebro. A questão é que isso passa para o lado esquerdo. E o lado esquerdo decodifica, ou seja, o indivíduo ele pode ser sensitivo, pode ser médium canalizador, né? Mas não necessariamente médium propriamente dito. Existem vários níveis
de paranormalidade. O Inis Rufino está falando assim, ó. Conheci pessoas que durante um tempo enorme tiveram que abrir mão de comer carne vermelha para manter os contatos, e eram contínuos os contatos. Sabe sobre isso? Depende do que ele chama de contato. Será que ele está contatando o que ele acha que contata? Primeiro, isso tem que ser avaliado. É inegável que o consumo de carne ele baixa a frequência, evidentemente, né? Mas isso não é impeditivo para o contato, né? Então, como Jesus Cristo disse, o que interessa não é o que entra, é o que sai da boca do homem. Existem muitas outras questões muito mais importantes que o consumo ou não de um determinado alimento. Repito, é inegável que ajuda, mas não é fator determinante, não. Não adianta você fazer abstinência de carne se seus pensamentos, palavras e ações estão num nível inferior a isso. Ok. Então, agora eu vou te fazer aqui uma pergunta, né? Que eu falei com você que a gente ia comentar um pouquinho antes de encerrar a live, Paulo. As pessoas que têm um Sim. contato, né? Elas têm uma vida conturbada. Não fica a mesma coisa a vida da pessoa depois que elas vê ou presenciam algo. Exemplo, as meninas do caso Varginha que completou 27 anos. O que você pode falar disso, dessas pessoas que vê, né? Nunca esquece, a vida não é a mesma, né? E o que você pode falar também dos 27 anos do caso Varginha? O que você lembra? Se você puder falar? Primeiramente, a vida de um contatado abduzido jamais será a mesma, óbvio, porque abre-se para ele uma realidade muito além, inclusive, do plano físico, que ele, às vezes, demora a lidar. Então, muitas coisas acontecem que desnorteiam, né, a sua vida normal, ou dita normal. Ele começa a enxergar que essa vida que ele considerava normal, que a maioria da sociedade considera, não é nada normal. E a sociedade o chama de louco, no mínimo, quando, em verdade, nós vivemos numa sociedade louca, com tantas loucuras que nós criamos e classificamos como padrão normal. O indivíduo desse se abre psiquicamente para uma realidade maior, para um horizonte mais amplo, consegue enxergar as coisas mais próximas do que realmente são, aumenta o seu grau de sensibilidade, ele começa a evitar determinados lugares ou determinadas situações que já não condizem com aquele padrão vibracional que ele tem, que muda o seu comportamento, muda a sua forma de pensar, sua forma de sentir. Inclusive, ele consegue enxergar melhor como são as pessoas ao seu redor, a verdadeira intenção delas, como muitas estão cegas ou dormindo em relação a um universo que está aí se descortinando à frente e que não se enxerga. Os valores mudam, ou melhor, valores que foram perdidos ao longo de várias vidas, várias encarnações, são recuperados. Eu não acredito em reencarnação, mas acredito na genética. Então você recupera vários elementos, porque existe uma mudança interna que mexe com tudo, em todos os níveis, energéticos, conscienciais, espirituais, físicos. Né? Então, é impossível o contatado ou abduzido continuar com a vida anterior, com os hábitos anteriores. Porque ele descortina, como já foi dito, um horizonte mais amplo. Quer ver, por exemplo, um contatado real como ele é?
pessoa que teve contato mesmo, se ele souber, por exemplo, que vai rolar uma vigília com grande chance, né, de contato, ou ele vai voltar ao local onde ele teve contato, ele vai, mesmo que o local seja ermo, nem que esteja onça, nem que tenha cobra, que esteja chovendo canivete, esteja tudo desmoronando, ele vai. Ele vai de qualquer jeito. Ele quer ter novamente aquela sensação, aquela experiência, aquela energia que o satisfaz e o preenche tanto, como se ele voltasse para casa. Se a pessoa já põe em dúvida, está chovendo muito, acho que não vou, esse aí não é contatado, não. Com respeito às meninas, no caso Varginha, ainda mais num contato físico, como houve, isso aí se desdobra e redobra com respeito à interação. Elas, inclusive, receberam a visita dos Men in Black, dos Homens Pretos. Foi oferecido muito dinheiro para elas desmentirem tudo. Ou seja, a vida não é mais a mesma. Você, no caso delas, tende justamente a se isolar um pouco mais. E o contatado, ele não costuma abrir, ele é muito discreto. Então, as pessoas que passam por essa experiência, até exporem essa experiência, ou demora muito, ou então nem expõem. Elas não querem passar pelo ridículo, obviamente, de expor alguma coisa e serem debochadas disso, né? E serem menosprezadas. Enfim, é um processo complicado. Com o tempo, uma segurança interna dentro do que a pessoa é e do que aconteceu com ela, porque o contato ele continua de uma forma indireta, mas continua, a pessoa não fica sozinha. Com o tempo, isso vai se dando cada vez mais, mas também tem o livre-arbítrio de cada um. Tem gente que se deslumbra com isso e quer manter o contato a todo custo, ou manter a história e aumentar a história a todo custo, mesmo não acontecendo mais. Então, existe tudo, mas basicamente isso. Mas sobre o caso Varginha, eu não tenho como acrescentar, porque eu não acompanhei diretamente o caso Varginha. Tem pesquisadores com muito mais propriedade que eu que podem falar profundamente no caso Varginha. Né? É um caso bem complicado, o caso Varginha mesmo. Muito complicado. Muito Tanto que o pessoal correu sobre o caso Varginha, eu já achei mais de 6 testemunhas e um pesquisador. Então, tem muita gente que sabe, que fala. Meu Deus, é um caso. Se baseia nas 3 meninas, mas tiveram outras testemunhas. O acompanhamento. E o pessoal não quer falar, não gosta de, não pode falar. Não pode mesmo. Não pode falar, não quer falar por causa da norte ameaça. Gente, é um caso muito complicado. O caso Varginha é considerado de uma importância similar ao caso Roswell. É um arquivo Roosevelt. X, né, real. Caso a gente fala que o caso Roswell não aconteceu, né, que nada caiu lá. Então, o Rony Teixeira está falando assim, ó. E quando são feitos testes que a própria pessoa está sendo testado? Mentores dando informações como pessoas chamando em um determinado lugar ou aquela sensação de estar sendo seguido? Não existe teste, é tudo para valer o tempo todo. Então, o indivíduo que realmente está interligado com expansão de consciência, ele vai sentir isso tudo e muito mais. Ele percebe e sabe, obviamente, onde aquilo começa, onde aquilo pode terminar e no que pode evita. Mas ele é acompanhado de uma forma ou de outra. Quando isso vem a público, né? Adriana Batista falando que conhece você aqui de palestra aqui, ó. Que sempre se surpreende, né, com os seus conhecimentos.
Obrigado, Adriana. Obrigado por estar aqui nos prestigiando. Valeu. Deixa eu ver aqui mais aqui. Vozes de pessoas, essa aqui. Tá falando aqui outra aqui, ó. Vozes de pessoas próximas ou que conversam com esse determinada pessoas médias, depois desse contato com próximos, e depois o médio escuta vozes com a voz daquela pessoa que você teve o diálogo. Bom, isso eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que em muitos contatados e abduzidos, esse potencial parapsíquico aflora. E cada um vai aflorar de um jeito, de acordo com a sua potencialidade nata e a sua necessidade. Então, é muito natural a pessoa, por exemplo, perceber muito melhor o que está no seu entorno e que não é físico, ter essas sensações. Tem pessoas que abrem levemente a clarividência, tem pessoas que abrem a clareaudiência. O processo intuitivo, ele se multiplica. Então, isso é muito comum. E no início, a pessoa se assusta com isso, que muita gente é leiga e não sabe o que está acontecendo consigo. Tá? Só depois de algum tempo, isso vai se ajustando, se nivelando, e a pessoa vai aprendendo a lidar com esse tipo de fenomenologia. Ok. Então, você tem mais algum relato para falar aí, Paulo? As perguntas parecem que acabou. Ficamos para a próxima vez. Tem um relato, sim, da Então, pessoal, pessoal, mas vai ficar para a próxima vez. E demora bastante. lembrando, né, Paulo? Se você quiser fazer o convite para você conhecer seu canal, né? Porque você também tem um canal no YouTube, né? Tipo o meu aqui, né? Então, se quiser. Muito obrigado, querido. Valeu mesmo. Eu não sou de te fazer eu vou deixar marketing. Aqui o link, né? Era para até ter te pedido o link, né? Foi um erro meu de não ter pegado o link, né? Que erro. Erro nada. Você já me convidou, me deu essa oportunidade aqui. É um prazer enorme. Quem quiser procurar o meu canal, é o youtube.com, @Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes. Tá? Ou então youtube.com/c/Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes. @Iannuzzi Pilares de Hermes é o meu Instagram e também tem o Facebook. Tá? Quem quiser um contato mais direto, inclusive com as chamadas para lives como essa, os seminários que eu promovo, etc., pelo Pilares de Hermes e Escola de Ministérios, entre em contato pelo meu WhatsApp, que é o 21 98273 9603. Muito obrigado. Depois, quem quiser também me pedir lá no WhatsApp, também eu passo. Também, pessoa que me conhecer aqui, né? Já tem meu número que eu deixo direto aqui. Depois eu vou deixar o seu contato na descrição aqui da live aqui. E aí fica mais fácil, né? Você me manda uma descrição lá no Zap e eu coloco aqui na descrição da live. Obrigado. Eu até te pedi, eu esqueci, né, desse detalhe. É uns detalhes que a gente esquece, mas que é bem importante, né? Então, lembrando aqui, uma próxima live vai ser um debate também sobre ufologia que eu vou fazer com o Nelson Pescara e vou ver se o Antônio Faleiro também participa junto com ele, né? E o Nelson Pescara também vai estar no especial dos debates dos 27 anos do caso Varginha, dia 20 de fevereiro. Ele é um dos convidados, tem 7 convidados até agora. Olha que caso complicado, né, Paulo? Então, é um caso bem... E o stream aqui só aceita 6, então eu vou ter que fazer o seguinte, né? Eu vou ter que deixar a pessoa um tempo, aí a pessoa fala, entra uma, sai a outra, porque não vai ficar todo mundo na área, porque não tem como. O stream aqui ele só permite 6 pessoas no modo gratuito. Quem quiser pôr mais tem que pagar. Então, infelizmente, essa é a real. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Paulo, pelo convite, né? Você ter aceitado fazer a live aqui, né? A todos que participam da live, Transcomunicação, Rony, Teusita, Nariman, e aí a todos que vai participar e vai assistir depois, vai ficar aqui no canal. Se você gostou, se inscreve, né? Deixe seu like, ative as notificações, né? Então, Paulo, agora é com você. Mais uma vez, Wellington, muito obrigado pelo convite. Tá?
Agradeço muito a oportunidade, agradeço muito a vocês que estiveram até agora nos prestigiando, nos acompanhando. E não lutem contra as trevas, lutem a favor da luz, até o momento que não será mais preciso lutar pelo óbvio. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Namastê. Jai Ra. Om Tat Sat. E só encerrando aqui, e só para encerrar aqui, tomem cuidado com os fake news que tá tendo demais na internet. A gente é muito inteligente para fazer uma fake news e as pessoas acreditam, que vê. Então, tomem muito cuidado com as fake news do WhatsApp, da internet. Vídeo de baixa qualidade, vídeo muito pequeno, é praticamente fake news, porque ninguém vai ver uma nave com qualidade alta. Isso é óbvio que não. Isso é... Nem sei o que falar, mas é fácil demais fazer fake news. Então, muito obrigado a todos, Vinícius Pacheco também, Adriana. Então, valeu, gente. Até a próxima.